Olá pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo sem conseguir gravar uma aula por alguns motivos aqui tornaram impossíveis as aulas. Primeiro estava tendo uma reforma aqui do lado, era impossível todos os dias, foi mais de um mês. Barulhos muito altos, seria a tarde inteira, desde até a noite. Então foi impossível de gravar essas aulas. Bom, hoje nós vamos falar sobre condições e repetições no C. As condições, elas têm o intuito de modificar o fluxo de execução do nosso código de acordo com certas condições. Essas são as condicionais. Na linguagem de programação C, nós temos o if e o else e o switch case. Uma explicação aqui bem fácil do if e else, vamos lá. Ela permite nós mudemos esse fluxo de execução, ou apenas execute, você não precisa de pôr o else necessariamente, você pode pôr um if só para executar se aquela condição for atendida, ou você pode pôr o if, a condição, e o se não, o else é o se não. Então você consegue desviar a execução do programa para dois blocos distintos, que depois da execução desses blocos retorna normalmente, caso tenha mais código para ser executado. A condição que é testada no if, ela é booleana, ou seja, uma condição que no final das contas vai ter que se resumir a verdade ou não, a verdadeiro ou falso. Por quê? Por exemplo, se nós temos lá, vamos ver se a variável x é igual a 1. Se nós verificamos que x tem o valor de 3, aí nós fizemos essa comparação, x é igual a 1, não é verdadeiro, é falso. Então, o que tem no if, dentro do if, não será executado. E por aí nós podemos pôr um else para ter algo para executar em caso não seja atendida a nossa condição para execução do if. Então nós vamos mudar aqui para o código. Vamos mudar aqui a visualização, que eu vou dar um exemplo bem tranquilinho, assim, fácil de entender. Nós temos aqui um sketchzinho básico, pegando o número, com printf, scanf, que nós já aprendemos, e nós vamos agora fazer a nossa condicional. If x é igual a 1, então aqui nós vamos colocar um printf x é igual a 1. Eu não posso pôr o acento, senão vai... Deixa eu salvar aqui rapidinho. Que assim a sintaxe vai aparecer melhor. Bom, x é igual a 1. Beleza. Agora, se eu deixar assim esse código, o que vai acontecer? Nós vamos pedir aqui para inserir um número, vai aparecer na tela. Nós vamos ler esse número com scanf. Somente se o x for igual a 1
Lembrando que o operador de igualdade é igual igual, nós vimos em aulas passadas, os operadores lógicos. Então, somente se x for igual a 1, essa mensagem vai aparecer. Se não, não aparecerá. Quer ver? Não sei porque ele não está aceitando a porcaria do... Nossa, falei igual carioca agora. Vamos lá. GCC... Exemplo... Traço O2... A fita tem um errinho aqui. Já sei o que é. Vamos ver aqui, x igual a 1 na linha 9. Ai, que é isso aqui? Temos aqui, foi burrice minha. Aí aqui nós temos o programa, vou pôr o número 2, simplesmente fecha. Se nós colocarmos 1, x é igual a 1, apareceu aqui, eu não pus o caractere de nova linha, por isso aconteceu isso. Bom, deu para ver como funciona o if aqui. Quando o caractere foi 1, ele executou essa comparação. Então vamos voltar para o PDF. Bom, aqui vamos para o próximo slide. Nós temos aqui praticamente o mesmo exemplo, só que um pouco diferente. Aqui nós estamos vendo se o número é par ou não. Vamos seguir aqui. Ou melhor, nós podemos copiar e vamos para o Visual Studio mostrar, né? Então vamos pegar, quando eu copiei aqui não saiu indentado, não gosto que faz isso. Vamos indentar aqui rapidinho só para facilitar a leitura do nosso código. Pronto, está certo agora. Vamos salvar aqui. Aparentemente não estou vendo nenhum erro de sintaxe. Vamos compilar aqui. E vamos ver. Beleza. Vamos executar o a.out. Vamos inserir um número.
Se eu pôr 3, 3 é ímpar. Se eu pôr... esse número é par. Então, vamos ver aqui rapidinho o que nós estamos fazendo no código. Primeiro nós temos aquele printf, o scanf, maravilha, até aí tudo certo, né? Agora esse if nós temos aqui na condição, ela é um pouquinho mais complicada. Vamos ter que lembrar da aula dos operadores e lembrar para que serve esse moderador, esse moderador, não, esse operador. E o que acontece? Nós estamos pegando esse número x, fazendo operação de módulo nele. Então, nós pegamos o resto, nós dividimos por 2 e pegamos o resto. Se não tiver resto, então é um número par. Todo número par que você divide por 2 sempre dá um número exato, nunca tem resto. Então, aqui nós estamos vendo, se for par, se essa condição aqui, ó, se o resto dessa operação for igual a 0, nós vamos mostrar com esse printf dizendo que é par. Agora o se não, o número dividido por 2 tem resto, então é diferente de 0, portanto é um número ímpar. Não me interessa saber quanto de resto tem, desde que seja diferente de 0. Então, nós vamos seguindo aqui para o nossa... Acho que ficou bem fácil de entender. Nós vamos em frente aqui para mostrar mais um tipo de construção, que é alinhar vários ifs. Aqui nós podemos ver se o x for igual a 0, deve estar na tela aqui. Se o x é igual a 0, faz algo. Aí tem o else, aí nós colocamos mais um if aqui. Se não, o if aqui for igual, é um outro if aqui, e aqui o outro, mais outro alinhado. Então nós temos 3 ramificações do nosso código, 3 possíveis caminhos para ele seguir. Mesmo que depois se concentre em um, essas ramificações existem e fazem com que nosso fluxo de execução do programa seja modificado. Então, isso daqui não é muito legal de se fazer. É a exceção. Para esse tipo de coisa, switch case, que nós vamos ver a seguir, é a alternativa correta. O switch case, nós podemos utilizar ele para divergir nossa execução do programa, só que com várias ramificações. Ele é um pouquinho diferente porque nele você tem que definir uma condição já para execução. Pode estar meio confusa essa minha explicação, mas a hora que nós vemos o código, ele vai ficar bem mais claro essa ideia. Então vamos lá. Aqui vamos voltar para o nosso Visual Studio Code e vamos fazer um novo programinha aqui. Vamos copiar para demonstrar, fazendo aquela indentação rapidinho. Pronto, vamos compilar aqui. Eu gosto sempre de dar um RN para
Beleza. Vamos lá entender como funciona esse programa e nós vamos fazer a ordem inversa do que eu fiz com o if, que eu mostrei o programa funcionando e depois expliquei o funcionamento. Agora nós vamos entender o funcionamento e depois mostrar o programa funcionando. Vamos lá, temos a variável x, esse printf pedindo o número, o scanf lendo esse número, e aqui nós temos o switch. Nós pegamos o switch do x. Nós vamos fazer aqui, ó, se o x for 0, 1 ou 2. Quando isso for algo diferente dessas alternativas, nós executaremos o default. Então, é bem possível entender, eu acho, que o princípio do switch. Nós pegamos, vamos dar um exemplo assim, para diferenciar a situação que nós temos com ifs que estão alinhados, como eu mostrei anteriormente, e o switch. Imagine que no caso do if, se nós alinharmos o if, você tem uma pilha com 4 CDs e você quer achar um CD específico, vamos falar, de 4 jogos do PlayStation 4. Você quer achar o FIFA 2020. O que você vai fazer com o if? Essa pilha vai estar sem nome, sem nada, vai estar uma pilha de discos sem identificação nenhuma. Você vai colocar no videogame, o videogame vai reconhecer e vai falar, ó, esse daqui não é o FIFA 2020, esse daqui é o, sei lá, o Call of Duty. Aí você vai tirar, pegar o próximo disco, inserir. Ó, esse daqui não é o FIFA, esse daqui é o Battlefield 5. Então você vai tirar, você está testando cada condição, cada disco, para ver se é aquele que atende a sua condição. Que é, a condição é ser o disco do FIFA 2020. Agora, você percebe que é muito mais lento e taxativo você fazer isso do que no caso do Switch Case. Seria, você tem todos os jogos nas caixinhas que ele vem, com o título escrito, onde você só vê qual que você quer. Quero jogar FIFA 2020. Você vai direto nele. Você vai direto na caixinha com o FIFA 2020, vai abrir e pôr o jogo e acabou. Você não tem que ficar executando essas... fazendo o teste para ver se cada CD que você está inserindo é o que você deseja. Então, aqui, esse é o grande diferencial do case. Por exemplo, um uso muito bom para fazer isso é fazer o menu. Vamos modificar um pouquinho esse código aqui para mostrar. Selecione uma opção. Vamos por aqui. 1. Vamos falar soma. 2. Subtração. 3. Multiplicação. Então, nós daqui teremos um exemplinho de um menu. Vamos lá, vamos
mudar isso daqui para 1, 2 e 3. Então aqui nós vamos mudar esse texto para soma selecionada, subtração selecionada, multiplicação selecionada. Eu sei que vai ser os acentos todos errados, mas não tem problema, nós sabemos que isso representa. Até mais. Então vamos para Deus. Adeus. Pronto. Vamos compilar esse númerozinho, esse programinha aqui rapidinho. Então aqui, ó, fizemos já o nosso menuzinho. Soma selecionada. É que nós não temos nenhuma operação nessas opções. Vamos executar novamente. Se eu apertar o 3, deve ir para multiplicação. Maravilha. E se nós apertarmos o 9, ele fala adeus e sai. Vale ressaltar que no final de cada linha que eu escrevi, isso daqui poderia ser linha a linha, só que eu escrevi tudo em uma linha só para facilitar a visualização do nosso programa. Você pode ver que aqui não é um bloco de código aberto com e aqui o nosso sinalizador aqui de bloco de código. Se eu não colocar esse break, o código vai ser executado em seguida. Ele simplesmente vê o valor de x e pula para um desses rótulos aqui. No caso de ser o último rótulo, não tem problema. Já vai executar isso e vai retornar. No caso de ser o 1, ele vai executar o 1, o 2, o 3, o default, para depois retornar 0. Por isso é importante a utilização do break. O break ele vai sair desse bloco de código aqui e vai retornar para o anterior. Por exemplo, nós já não lembro se nós falamos sobre as iterações, eu não sei, eu acho que não. Mas no caso do for e do while, no caso do for, você em vez de seguir contando o número para fazer inúmeras iterações, se você atende uma condição que tem um break, você encerra por ali a execução. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Agora vamos falar sobre repetições, que era o que eu acabei de citar. Eu não lembrava que eu iria pôr nessa aula aqui, mas vamos lá. Em alguns casos, nós precisamos executar o código mais de uma vez. Em vez de a gente copiar e colar, até porque tem certos casos você não sabe quantas vezes você vai precisar de executar para resolver o seu problema, nós podemos utilizar o for para um número de iterações definidas, ou seja, nós fazemos o for vamos repetir um número de 0 a 10. Então nós vamos exemplificar aqui vamos voltar aqui para o Visual Studio Code e vamos limpar esse exemplo aqui e vamos fazer um outro. Então vamos lá, um for x começa com 0, vai repetir enquanto o x for menor que 10, ou seja, nós vamos repetir
9 vezes. Menor que 10. Não, nós vamos repetir. Vamos ver aqui. Às vezes confunde, é importante nós vermos isso, porque às vezes nós precisamos de saber quando será utilizado o menor ou menor igual. E aqui no for, nesse último, vamos falar, parâmetro, nós colocamos a condição de incremento. Então, é um x mais mais, nós vamos incrementar em 1. Nós já vimos esse operador, o mais mais. Então, nós vemos aqui, printf, porcentagem d e uma vírgula. Vai ficar com uma vírgula no final, mas não tem problema. Então, o que nosso programa vai fazer? Nós vamos começar aqui, declarar essa variável x. Vejo que tanto faz o valor inicial, porque nós estamos atribuindo o valor inicial nessa primeira parte. Nessa segunda parte, nós estamos definindo a condição que essa repetição deve parar. E aqui o incremento dessa condição. Vale ressaltar, antes da gente executar aqui para ver o que vai acontecer, que se essa condição nunca for conseguida, se o x nunca for igual ou maior que 10, esse loop vai continuar, essa iteração vai continuar acontecendo, porque ela vai acontecer enquanto o x for menor que 10. Se o x nunca chegar a 10, nós vamos ter uma execução infinita, vai rodar até. E isso é muito importante porque tanto no for quanto no while, que nós vamos ver mais para frente, isso às vezes dá problema porque nós não atingimos uma condição nunca. E nós ficamos nosso programa trava num loop infinito. Mas vamos ver isso mais para frente. Por enquanto nós vamos fazendo um RM aqui, remover o arquivo antigo. Deixa eu ver, salvei isso daqui. Pronto, agora está salvo. E vamos executar. Pode ver que, deixa eu pôr aqui para facilitar a leitura, tanto faz. É que eu não coloquei o quebra de linha no final, mas pode ver que cada vez que o valor de x foi exibido aqui, nós repetimos e exibimos de novo aqui, ó. Ficamos nesse loop até que o número foi repetido 10 vezes, de 0 a 9. Então vamos voltar aqui para o PDF. O funcionamento do for muito fácil, muito tranquilo. É bem útil. Isso daí nós, principalmente para tarefas repetitivas ou esperas. Mas por caso de espera de alguma coisa, você fica repetindo um teste para esperar ver se a condição mudou, eu prefiro o while do que o for, que é o que nós vamos ver. Aqui foi um exemplozinho que nós basicamente o que a gente fez, só que foi um pouquinho diferente. E agora vamos falar sobre o while. Ele executa o código enquanto aquela condição for verdadeira. Então vamos lá. Vamos copiar esse códigozinho aqui para nosso exemplo. Vamos colocar aqui. Nós vamos dar mais um tab.
Eu não sei porque. Já entendi o que aconteceu aqui. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Enquanto o i não for. Vamos mudar aqui a variável. Quando o i for menor ou igual a 10, nós vamos executar. Calma que eu estou fazendo uma coisa aqui de propósito. Se você já percebeu o que está de errado, às vezes acontece isso e eu sinceramente não sei o porquê que às vezes ocorre essa palhaçada. Printf igual a porcentagem de. Pronto, vamos lá. Beleza, funcionou. Vamos só colocar uma quebra de linha aqui. Por sorte, nossa variável i está pegando algum valor ou algum parâmetro de segurança está fazendo que nosso i seja inicializado. Mas caso o i não fosse inicializado, se o i tivesse pego um valor da memória, assim, o que aconteceria? Pode ver que não apareceu nada, porque nós nunca chegamos a executar o que está dentro desse código, desse bloco de código, porque a condição do i ser menor ou igual a 10 nunca foi atingida. Então, vamos lembrar que antes do while, o nosso valor precisa de estar inicializado. Diferentemente do x, do for x que nós utilizamos, for i, qualquer, o for em si, nós inicializamos a variável. No while, nós temos que inicializar antes de fazer essa verificação. Bom, vamos em frente. E eu acabei de perceber que eu não mostrei tudo. Bom, enfim. Aqui é o código que eu mostrei aqui, foram as execuções. Aqui a princípio eu não tinha inicializado o i, mas por algum motivo o nosso i foi inicializado automaticamente. E para simular aqui, você pode ver que antes eu coloquei um número qualquer e ele não. Vamos repetir aqui. Se nós executarmos com esse código, o while nunca vai ser executado. Vamos voltar aqui para o PDF. E o do while, ele é como se fosse o while, só que a primeira execução ela vem de graça. A primeira execução no caso do while, ela executa primeiro e depois verifica a condição. No caso do while, nós verificamos a condição primeiro para depois executar. O while, só que como falar com as ordens trocadas. Primeiro vem a execução, depois a verificação. Primeiro a execução, depois a verificação. No do while. No while é ao contrário. Então, vamos lá. Os exercícios. Temos aqui alguns exercícios bem simples.
Primeiro nós vamos desenvolver uma calculadorinha bem simples, pegando duas notas aqui de 0 a 10, calcula a média. Você vai pegar, somar as duas e dividir por 2. E você tem que verificar se as entradas que estão sendo inseridas estão entre 0 e 10. Se a pessoa digitar 11, você não deve deixar que ocorra essa entrada de dados. Agora nós temos esse segundo aqui, que é aquele menuzinho basicamente que nós vimos na aula, onde nós vamos desenvolver um programa que tem um menu e nós vamos fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então nós vamos escolher qual é a operação no menu, vamos pedir para inserir os dois números e voltamos para o menu. Vamos exibir o resultado e voltamos para o menu. Então, pessoal, até creio que tenha dado para entender e até a próxima aula.